Shani cari Veneti, cosa eu estou leão em moeca? Isso mesmo, o que será, o que é esse leão em moeca? Fica até ruim a gente fazer a tradução em português, não arranja algo muito bom para fazer a tradução dessa palavra moeca. Depois a gente vai ver aqui. Bom, para quem já tem uma certa fluência na cultura, na história vêneta, sabe que nós temos o leão de São Marcos, é claro que é o símbolo dos vênetos, mas ele já tem vários estilos, vários modelos e todos eles são tradicionais, todos eles foram usados para um momento ou para o outro na história vêneta e continuam sendo usados. A gente sabe, por exemplo, o mais famoso dele é o que eles chamam que é o leão andante, né? O leão que está andando, às vezes tem ele com a espada segurando, que é para declarar guerra, utilizava-se aquele leão para a guerra, depois eu falo mais no outro vídeo sobre isso. Tinha também aquele que é famoso com o evangelho, né? Com a pata no evangelho de São Marcos, mas tinha um outro que se chamava leão em moeca. A gente vai ver aqui nesse vídeo o que era, para que ele serviu, o que ele representa esse leão. Mas antes disso, claro, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro de tudo que é colocado aqui, né, no canal. E eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Lengua Amare, já deixo para você o nosso Evangelho de São Marcos, a tradução para o vêneto, mas também um livro bilíngue, tá, em vêneto e português, né? Então, ortografia oficial do vêneto aqui para vocês. Evangelho de São Marcos, importantíssimo, né, patrono da Sereníssima República de Veneza. É claro que é o nosso patrono também dos vênetos. Nós temos a bandeira vêneta, outro símbolo que é importantíssimo, a gente precisa, né, desses símbolos nossos também para que nos relembre, que a gente consiga manter a nossa identidade através desses símbolos. E por último, sempre deixo aqui para vocês o calendário, né? El Lunaro Veneto significa o calendário vêneto, El Lunaro Veneto. Tá aí, além das datas, vocês sabem, tem provérbios vênetos, antiguíssimos provérbios vênetos, tudo escrito em vêneto e história ilustrada também de momentos importantes do Vêneto. Bem, vamos lá então, vamos falar um pouco sobre esse leão em moeca, que eles tanto dizem. Se vocês tiverem oportunidade de ir lá para o Vêneto, principalmente em Veneza, tá cheio, né, desse leão em moeca, mas não só ali, no Vêneto inteiro e também em outros lugares que a Sereníssima República de Veneza dominou até para fora, né? Então, o que acontece? O leão de São Marcos, ou seja, o leão alado, né, o leão que tem as asas, é o símbolo, como a gente sabe, e a bandeira da República de Veneza há milhares de anos. Conhece-se muito bem, né, o leão andante, que é aquilo que eu falei para vocês, mas há outro igualmente famoso e utilizado na história vêneta, que é esse tal de leão na moeca. Bom, moeca em língua vêneta, moeca significa caranguejo, isso mesmo, vocês podem estar estranhando, mas eu vou explicar, tá? Isso significa que as penas das asas do leão, né, chamado em moeca, parecem se abrir como garras. Mas o que seria, né? Qual que é esse daqui, o leão em moeca, ou leão em moeca em vêneto? É exatamente isso aqui que eu estou usando na camiseta, não dá para ver muito bem, deixa aqui eu... Aí, ó. Viu? Ele é redondo, tá? Esse aqui é o leão em moeca. Foi a iconografia mais difundida na cidade, né, em Veneza, na cidade lagunar, justamente pelo caráter anfíbio do leão assim representado. Como assim leão anfíbio, né? Fica uma coisa meio estranha, mas vamos lá. Na verdade, ele parece emergir das águas, transmitindo uma mensagem ideológica dos vênetos, referindo-se à pureza da Sereníssima República de Veneza, nascida do mar, livre de interferências políticas de potências territoriais próximas, principalmente lá do Império Germânico, Romano, enfim, né? O leão fica agachado e posicionado frontalmente com as asas abertas em leque, assumindo a aparência de um caranguejo com as garras abertas. É por isso que ele é chamado de leão em moeca, que é o leão como se fosse um caranguejo, né? Basicamente essa seria a tradução. Claro que fica ruim a gente chamar isso em português, né? Seria até melhor falar então em português leão e depois leão na moeca. Parece que fica melhor, né? Aí, se o leão andante, ou seja, o leão que está andando na bandeira, né, é uma imagem institucional, é claro, o leão na moeca
é a imagem do símbolo vêneto que pode ser incluída em documentos públicos e atesta o valor estatal dos documentos conferidos por esta imagem. Então foi muito utilizado principalmente para isso, para documentos públicos, e leão em moeca. Igualmente tradicional ao outro leão, é claro, né? É uma versão que foi muito utilizada sobretudo em moedas, selos, brasões e baixos relevos. Assim, foi muito utilizado em moedas, principalmente, né? Muitas das moedas vênetas, eu diria quase todas, não todas, mas muitas delas tinham o leão em moeca. A confirmação pode ser dada pelo exemplo do Bando del Pane próximo ao Campo Santi Apostoli, o qual forma um círculo de aproximadamente 20 centímetros. Né? O leão da moeca é a marca da República de Veneza, esculpida durante os milênios do seu domínio. O Lengoamare está trazendo mais uma novidade para vocês, que são camisetas vênetas, isso mesmo. Claro, como vocês estão vendo aí, temos alguns modelos, né, alguns tipos de camisetas, certamente nós temos mais do que um tamanho, você precisa entrar em contato, né, ver qual é o seu tamanho, se vai dar certo para você, mas são camisetas muito bonitas, não deixa de entrar em contato aí, produto novo do Lengoamare, as camisetas vênetas. Por que esse nome aqui, que traduzido em português, assim, uma tradução meio estranha, mas ficaria leão no caranguejo, né? Por que leão no caranguejo? Bom, vamos explicar um pouquinho mais, vocês já viram, né? A gente já fez uma introdução do porquê seria isso, mas o que acontece? Na moeca, ou seja, em formato de caranguejo, na verdade significa também, né? Significa também redondo, seria uma espécie de sinônimo em língua vêneta para redondo, moeca, como um caranguejo, né? Então redondo como um caranguejo, que durante a muda da carapaça dura do caranguejo, ainda ele é macio, tenro, tanto que é um dos pratos mais procurados da culinária vêneta e, claro, principalmente da culinária veneziana local, né? Segundo a tradição culinária deles lá, dos venezianos. Então, moeque, por exemplo, moeque, é um prato típico da tradição culinária veneziana, aliás, né? Moeque. As moeques são caranguejos que vivem na Lagoa de Veneza e 2 vezes ao ano, nos primeiros dias quentes da primavera e nos últimos dias de calor do outono, perdem a carapaça. Os pescadores desse crustáceo são especialistas porque precisam conhecer esse período que dura apenas poucos dias, né? Pouquíssimos dias. As moeque, né, le moeque, são tão raras que hoje em dia são difíceis de encontrar, são comercializadas em leilões no mercado de peixe de Veneza, como acontece, aliás, no Japão também, né? E é uma das comidas mais caras de Veneza e podem chegar a 90 euros o quilo, sendo que 1 quilo é composto de 40 a 70 moeque. Bom, segundo a tradição popular, o livro preso entre as patas dianteiras lembra o caranguejo adulto que, na busca por alimento, caso não o encontre, né, volta a sua atenção para os seus congêneres mais jovens e os prende entre as garras, aguardando a fase da muda, quando eles são mais macios e fáceis de comer. A representação na moeca também é chamada de insoldo ou ingazeta. Por quê? Porque esses aqui são nomes das moedas cunhadas pela República de Veneza, onde o leão era representado agachado em majestade, com asas abertas e uma auréola. Basicamente, o leão dessas moedas aqui em soldo e em gazeta, ele era basicamente como esse aqui da camiseta, né? Esse aqui, ó. Já mostra para vocês direitinho. Era basicamente como esse daqui, né? Redondo e segurando o Evangelho de São Marcos, enfim. O leão na moeca mais antigo encontrado é datado do século XII. Século XII, o mais antigo. Foi retirado lá do local onde ele estava na parede, ao ar livre, e colocado dentro da igreja próxima para preservá-lo melhor, né? Porque ali já foi assim muito bom que ele se preservou do jeito que se preservou, mas não dá para ficar confiando. Bom, esse leão em moeca é da safra dos leões antigos, porque era um dos primeiros ali, na verdade é um dos primeiros, né? Por que eles diferenciam?
diferenciam? Porque esses primeiros, Leão e Moeca, eles são mais rústicos e selvagens em aparência, né? Que ao passar do tempo, é claro, eles foram ficando mais sofisticados nos desenhos. Esse tipo de leão mais rústico, tradicionalmente são chamados em língua vêneta de Muso da San Marcos Pegassá. Muso da San Marcos Pegassá. Significa o que é isso em língua vêneta? Isso significa que é o rosto de São Marcos rabiscado. É como se fosse um rosto mais rústico, né? Então eles chamam assim, Muso da San Marcos Pegassá. Alma Cidadania, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, trabalham em processo de reconhecimento da cidadania italiana, busca e pesquisa de documentos ou certidões, pesquisa genealógica, retificações administrativas, retificações judiciais, ação de registro tardio judicial e atualização do AIRE, eles também fazem, né? Principalmente se você é aluno, né? É aluno do Lenguamare, você tem mais benefícios, por exemplo, você tem aí uma busca de pesquisa aí de documentos e certidões gratuitas, se você for aluno do Lenguamare, né? Se vocês entrarem diretamente em contato com eles, que vocês mencionem o Lenguamare, né? Porque aí talvez vocês até consigam um desconto, alguma coisa, tá bom? Que são pessoas bem bacanas e tem um trabalho seríssimo. Espero que vocês tenham gostado, né? É só uma forma da gente conhecer também, porque esse leão ele é muito famoso, volta e meia ele aparece ali, né? O leão em Moeca, e a gente não sabe direito o que é, né? Esse leão em Moeca, porque estamos acostumados também com a bandeira, enfim, mas esse leão aqui em formato redondo, que é o leão em Moeca, costuma aparecer assim, geralmente costuma aparecer em quase todos os lugares, e às vezes as pessoas não sabem o que é, acham que é uma invenção atual, e não é uma invenção atual, isso daqui era muito utilizado pela Sereníssima República de Veneza, principalmente, né, em documentos para carimbar documento, assim como moedas e outras coisas mais, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí no seu comentário se você já sabia disso, se você já viu esse leão em Moeca, talvez, se você já tenha ido para o Vêneto ou para algum outro lugar que o Vêneto teve domínio também, lá pelas regiões, lá pelas bandas da Grécia, o Vêneto dominou também, e tem alguns lugares ali pelo Peloponeso que existe também essa arquitetura vêneta que marcava o domínio. Então deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.